Oi, meus amores, voltamos, bora lá, pega teu livro de história e vamos falar um pouquinho sobre preservação das fontes oficiais. Lembra da última aula? A gente falou sobre justamente descobrimento da história, aí falou um pouquinho sobre documentos históricos, documentos oficiais, documentos não oficiais, vestígios arqueológicos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses preservação, que é importantíssimo, de fontes oficiais, tá? Então tá lá na página 124, tá bom? E tem aí um texto bem legal que a gente vai ler e tem uma ilustração aí que é o resultado de um projeto Brasil Nunca Mais, que foi a publicação de um livro do mesmo título lançado em 1985. O que é isso, gente? A gente vai ver agora que no ano de 1960 a 1970, regimes ditatoriais entraram em vigor em diferentes países da América Latina. Nesses regimes autoritários, muitos presidentes eram militares e não havia democracia e nem havia liberdade para que as pessoas pudessem se expressar. Ou seja, se eu quisesse falar minha opinião, não podia. Era só o que eles permitissem, ok? Então a contestação era punida com prisão. Ah, eu não aceito, eu vou falar o que eu quero. Então você era preso. Ah, tia, mas isso não existe. Pois é, mas existiu no 1960 e 70. E muitas pessoas foram presas por causa disso, torturadas, e o desaparecimento dessas pessoas, ou seja, eram mortas. Crimes cometidos a mando ou com o apoio de governantes, para evitar que os crimes fossem descobertos, né? Quem estava lá no poder mandava e não queria que ninguém soubesse que foram eles. Muitos registros eram arquivados em sigilo ou destruídos, né? Muita coisa que tinha lá para ninguém descobrir. Vários países da América Latina passaram por esse processo, como a Argentina, Chile e o nosso Brasil também, Paraguai e Uruguai, passou pela ditadura militar, tá, gente? Para preservar a história e a proteger as pessoas que sofriam a perseguições, prisões e torturas, foram realizadas algumas iniciativas no Brasil. Então, no Brasil, onde a ditadura ela durou a 1964 a 1985, foi bastante tempo, hein, gente? Houve um importante projeto chamado Brasil Nunca Mais, ou seja, não é que o Brasil é nunca mais, nunca mais esse tipo de regime ditatorial. Então, o projeto foi desenvolvido pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo na década de 1980 e coordenado pelo reverendo Jaime e por Paulo Evaristo Antunes. Um dos principais objetivos era a preservação da memória dos primeiros políticos que foram julgados e condenados em tribunais. Como não era um regime democrático, havia risco de os processos serem destruídos. Uma vez finalizada a ditadura, o projeto Brasil Nunca Mais, então reuniu 850 mil páginas de processos judiciais, tá? Olha aí um documento histórico, tá, gente? Um documento de fontes oficiais. Então, 850 páginas de processos judiciais movidos contra pessoas políticas, pessoas que mandavam matar, mandavam torturar, porque não aceitavam o regime, que eles queriam fazer. Para vocês terem ideia, por exemplo, se fosse cantar uma música que fosse contra o governo, não podia. Então a pessoa podia ser presa. Então aí como é que eu ia saber disso? Não, quando acabou o regime da ditadura, muitos foram processados. Mas para não se perder isso, então foram guardados arquivos, né, essas fontes oficiais. Além disso, as práticas de tortura eram relatadas e condenadas. O projeto, com todo esse material que visava proteger as vítimas da ditadura, ele preservou a história por meio da realização de cópias e documentos e de sua publicação, dando a maior visibilidade possível aos crimes de ditadura, para que esse tipo de regime de força nunca mais volte a atentar contra a democracia. Ou seja, democracia é totalmente o oposto da ditadura. Democracia, todo mundo pode falar, todo mundo pode expressar a sua opinião. A gente vai ver isso já agora em pouco, já, né? Vai ter eleições nas urnas, cada um vota em quem ele quer.
Na época da ditadura não era assim, tá, gente? O regime era militar, não tem esse negócio de votar, eu quero fulano, não era assim, tá, gente? Então, na época da ditadura você não podia falar nada, nem expressar, eu gosto daquele partido, eu quero aquele candidato. Não era dessa maneira. Então a gente está vendo aí, né, o resultado desse projeto belíssimo, para não, né, morrer esses arquivos, essas fontes históricas importantes. E a gente está vendo aí o livro também que relata esses fatos da história, ok? Aí temos aí a página 125 para vocês responderem. Mas o mais importante, gente, de só responder questões, só ver o livro que vocês têm, é entender, tá, gente? Entender todo esse contexto. A tia mais ou menos da minha época já passou, mas é importante, gente, muito importante. A gente tá assim, globalizado, né? Porque não aconteceu só, aconteceu em vários países, principalmente países da América Latina, tá bom? E sensibilizar que a gente não é porque eu estou no poder, é porque eu sou mais forte do que fulano, é que eu tenho poder de submeter o meu amigo a fazer algo que ele não quer, tá? Isso vai contra a lei. Então, na página 125 você vai responder o que foram os regimes ditatoriais na década de 1960 e 1970. Segundo o texto, eles ocorrem em quais países da América Latina? A gente acabou de ler e acabou de mencionar. Vai lá no texto, dá uma olhadinha e responde aí pra gente, tá? A gente tá vendo aí 1, 2, 3, 4, 5 países, eu creio. Vai lá direitinho, que regime é esse? O que foi o projeto Brasil Nunca Mais? Eu até falei, não é o Brasil que não serve. Brasil Nunca Mais é justamente essa iniciativa, né, de preservar essa história, esse Brasil que teve aí, que o pessoal quer riscar do mapa, que realmente foi terrível, né? Muitas pessoas pagaram um preço muito alto, até com a própria vida, por não aceitarem, né? Por isso, né, que temos a democracia que temos hoje, para não deixar que isso volte. Então vai lá, lê e bola a tua resposta bem direitinho. No terceiro, como este pode melhorar o mundo em que vivemos? Como é que esse projeto pode melhorar, tá? Esse projeto pode melhorar para a gente ter uma consciência, né, gente? Uma consciência da nossa própria história, como eu acabei de citar, né? Para poder ajudar o cidadão a reconhecer os direitos que eles possuem. Eu tenho direito a estudar. A gente estudou agora há pouco, né? Passou o dia das crianças, a criança tem direito a estudar, tem direito a ser amada, a ser cuidada. Mas aí, observar os seus direitos e as relações sociais, né? Que a criança tem, que o adulto tem, no lugar onde ele vive, no seu contexto familiar, no seu contexto histórico, político. Conhecer essa fase terrível da história que foi a ditadura, esse projeto foi importante, né, para mesmo que não viveu na época, conhecer. Aí se você ouvir aí a pessoa falar, aí já sabe, eita, fulano falou no repórter, Brasil Nunca Mais. Aí eu já sei que Brasil Nunca Mais está retratando aquela época, né? Então esse projeto foi importante para conhecer os crimes da ditadura, né? Que foi divulgados pelo Brasil Nunca Mais, né? Que pode ajudar a evitar o que, gente? Evitar que haja atentados futuros à democracia, né? Para não deixar voltar e preservar o que? Principalmente a liberdade, que é uma coisa tão magnífica que a gente só valoriza quando perde, ok? Para a nossa aula não ficar tão curta, a gente vai entrar aí no capítulo 3, falando sobre marcos de memória. O que é isso, marcos de memória? Então vai lá para a página 126, tá bom? Que a gente vai ver aí marcos de memória e vai responder a página 127 para dar uma paradinha, tá bom? Não quero também que fique tão extenso, mas vamos ler junto comigo. A memória é um conceito que pode significar muita coisa, mas não é sinônimo de história, memória, tá? Essas noções se relacionam, mas não são a mesma coisa, memória e história. A memória, ela se nutre da história e de seus processos mas ela ultrapassa. Quando usamos essa palavra memória, normalmente estamos considerando a equivalente à lembrança, né? Eu tenho memória daquela época, né? Quando eu era criança. Então a gente está usando, né, os fatos, as lembranças. Caso perguntem a você onde passou suas últimas férias,
Aí depois de pensar, você vai encontrar informações aonde, gente, na sua memória. Existe também outro significado para a memória, que diz respeito a hábitos que herdamos culturalmente. Eu tenho aquela memória, ou seja, meu hábito cultural. Isso ocorre quando percebemos que não chegamos a viver em um determinado tempo, quando certo costume foi inventado, mas ele chegou até nós. Isso quer dizer que existe uma memória coletiva. Existe, professor, existe sim. Existe uma memória coletiva em relação a um bolo. Minha mãe sabe fazer, digamos, um bolo Souza Leão. Mas é uma memória, né? Uma memória coletiva que ela aprendeu com a avó, com a bisavó. Então, isso aí já é, né? Um hábito que herdamos culturalmente, tá? Aí vamos lá continuar. Quando certo costume foi inventado, mas ele chegou até nós. Isso quer dizer que existe uma memória coletiva sobre a história, que foi praticado de geração em geração, olha aí, e passado oralmente a pessoas. Então, às vezes, você não precisa nem escrever. Minha mãe me ensinou que um bolo se faz assim. Às vezes, a mãe de fulana nem sabe escrever, mas só em avó dizer como é, a pessoa já, e foi lá e fez. Então, foi um hábito, o quê? Uma cultura oral. Eu aprendi a cantar aquela música, uma cultura oral. Hoje em dia, eu atirei o pau no gato, não é mais atirei pau no gato, não, atirei pau no gato. É uma cultura oral, que foi de antepassados, então saiu passando de pessoa por pessoa, né? Há vários tempos e exemplos disso, né? Há uma forma de fazer uma comida, olha como eu disse, que se aprendeu com uma família, um tipo de bordado que as famílias de certa região praticam, hábitos de curar por meio de uso de chás ou medicina natural. Tem muito isso na vovó. Pega o chá de capim-santo, pega então, porque ela já herdou e sabe, já tomou, sabe que é bom. Também podemos dizer que existe uma memória que é construída com a mobilização de processo histórico para fins determinados. O que é isso? Por exemplo, se algum grupo político faz questão de esconder determinado fato da população, aqueles que se sentiram prejudicados, eles podem se mobilizar para reivindicar a memória histórica coletiva que se tentou apagar. Ou seja, aconteceu isso e isso naquela época. Mas não tem nenhum documento provando. Mas tem o vovô, a vovó, o bisavô que vivia naquela época. Mas, professor, a palavra deles valem? É um documento, sim. Porque eles viveram, tem memórias vivas daquela época, tá? E não é uma pessoa, é uma comunidade inteira. Você não pode dizer, não, aquela rua nunca foi alagada. Sempre foi assim. Não foi, porque minha avó, meu avô, eles ainda estão vivos. Meu bisavô, o vizinho de fulano também, já mora aqui há 40 anos. Então, né, isso tudo é importante, gente. Porque prejudicou aquela época, então é uma memória viva. Por outro lado, pode acontecer também de um grupo de políticos querer valorizar sua proposta de governo recorrendo ao passado, destacando figuras ou monumentos significativos, heróis de grandes batalhas que podem destacar o projeto que eles divulgam. Por exemplo, trata-se nesse caso da tentativa da construção de uma memória histórica usando o passado para alcançar um objetivo. Esse tipo de memória está muito relacionado a homenagens e comemorações, como a gente está vendo aí. Aí tem a rua Bento Gonçalves, tem a rua Júlio de Castilhos. Então são memórias de pessoas que viveram naquela época, que fizeram algo que eles creem que foram benéficos e quiseram manter a memória, ou seja, usando o nome de uma rua para sempre que se lembrar que, olha, eita, Bento Gonçalves foi esse. E aí você vai trazer à memória aquilo que te trouxe esperança na época, né? Que foi legal. Então, os nomes que são dados às grandes avenidas, elas normalmente são homenagem a pessoas que já morreram, né? Muitas dessas escolhidas seguem critérios políticos, placas, nomes de ruas, Bento Gonçalves, Castilhos, Castilhos, tá, gente?
figuras históricas importantes para a história gaúcha. Município de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, de 2016. Mediante tudo isso que a gente estudou, agora a gente percebeu que história e memória são coisas parecidas, mas não é a mesma coisa, tá? Tem as memórias aí culturais também, tem uma memória individual, mas tem uma memória de um coletivo também. Aí você vai responder na página 127. Registre uma lembrança pessoal que compõe uma memória individual, ou seja, sua. Mas eu ainda sou tão nova, mas você já tem memórias, você já tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, 9 anos, você já tem uma memória, tá? Então você tem algo que você passou naquela época, teve um aniversário, quando eu tinha 5 anos, eu ainda lembro. Quando eu caí, quebrei o braço, eu lembro que, né, são coisas que a gente não esquece. Quando eu passei um tempo internado no hospital, mas, né, deu tudo certo. Então, são coisas que passaram na tua vida, então são memórias, tá bom? Então, alguma coisa interessante que você acha que você pode colocar aqui na resposta. A gente tá vendo aí, ó, observe a imagem, lê a legenda e responda a questão. A gente tá vendo essa imagem aqui. Você vai ler direitinho, a gente vai ler junto e tem. Na tradição africana, o griote, creio que esse, né, o griote, é aquele que transmite os saberes, formações e culturas do seu povo, por meio de narração de histórias, práticas culturais e tradições que são passadas de geração em geração pela oralidade. Mulher griote, no Mali, África, 2008. Então, essa mulher é uma mulher griote, né? É uma mulher que ela passa a história através de escrito, não. Ela está dizendo de forma oral, ela está contando algo. Pode ser uma música, pode ser uma dança, pode ser uma comida, uma culinária, né? Então, ela está passando a tradição. Não sei, o conto da tribo, do povo, né? Então, está passando a tradição ali, a memória. Então, que tipo de memória é construída e transmitida pelos griotes? Você leu isso aqui agora e você vai lá responder. O que é que se trata esse tipo de memória? Que memória, no terceiro, eu dizia, como a memória pode ser relacionar uma forma de protesto e uma comemoração? Olha só, a gente leu no texto, não foi uma forma de protesto, quando a pessoa se sente prejudicada, né? Então, tem fontes que podem não ter histórica, fontes escritas, mas tem fontes aí de memória. E tem também uma comemoração, né? O nome de uma outra, eu já estou ajudando, não vou dando a resposta para vocês. Então, é meio que por aí, gente. A gente vai dar uma paradinha, né? Que hoje a gente ainda vai estudar mais outras coisas, não somente história. Mas a gente olhou hoje a página 124, a preservação de uma fonte histórica oficial importantíssima, falando sobre o Brasil Nunca Mais, uma parte muito importante da história que a gente não pode esquecer para ela não voltar mais nunca, né? Rasgar a nossa vida na nossa época aí do Brasil, essa época terrível, que foi a ditadura, tortura terrível. Mais importante a gente saber, sim. Falamos também um pouco sobre memórias, né? Que não é a mesma coisa de história. Oficializamos isso e observamos que tipos de memórias são essas. E paramos aqui na página 127 para respondermos também. Ok, gente? Fique com Deus e fique com essas memórias, sem esquecer de fazer a atividade, tá? Fica com a memória bem boa, bem fresca aí na mente, para vocês responderem e aprender muito mais, porque conhecimento é tudo, ok? Fiquem com Deus e não esqueçam de responder para poder colocar aí para a gente corrigir na próxima aula, certo?